Olá pessoal, estamos aqui com a parte de funções, onde o objetivo principal aqui é determinar o domínio e a imagem de algumas funções que a gente vai colocar aqui. Essas funções f estão definidas num subconjunto dos números reais, que pode ser aqui contido igual, então na verdade o u pode ser todos os reais, domínio. O objetivo de determinar o domínio então é determinar o u, tá certo? E a imagem é um subconjunto aqui do contradomínio, tá certo? São os valores que a função assume. Então, olha, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 funções que nós vamos ver. Solução. A primeira função, f de x igual a x menos 3 ao quadrado. O domínio dessa função, quais são os valores x que eu posso colocar aqui, tá? Que subtraindo de 3 elevado ao quadrado me resulte um número que esteja aqui no conjunto dos números reais. Qualquer valor de x, né, gente? Não existe restrição nenhuma para valores de x aqui nessa função f, certo? Então o domínio, ou seja, o conjunto de todos os valores de x onde eu posso calcular a função, é todos reais. Tá? E lembrando, essa aqui é essa função x menos 3 ao quadrado, certo? X ao quadrado menos 3x mais 9, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, tá? Esse aqui foi, o gráfico aqui foi feito no GeoGebra, tá certo? Se você tiver dificuldade de fazer, vocês podem usar esse programinha GeoGebra, que ele é muito útil, tá? Então aqui nós temos o quê? Uma parábola, né? Aqui é o ponto 3, onde 3 menos 3 igual a 0, ao quadrado dá 0. Então essa função se anula aqui no ponto 3. Eu estou descrevendo mais sobre a função, porque falar em domínio é falar no conjunto de x, tal que f de x seja possível que seja calculada, certo? Então, olha só, para todos os valores de x, como uma parábola, eu posso calcular f de x igual a x menos 3 ao quadrado, tá certo? E aqui na GeoGebra, para vocês poderem fazer o gráfico da função, vocês pegam x menos 3, colocam no parênteses e colocam um chapéuzinho aqui, ó, 2 do lado, para indicar que vocês estão fazendo x menos 3 ao quadrado. Então aqui é o símbolo para potência do número x menos 3, que é 2, certo? Então vai aparecer isso aqui, eu colei e coloquei aqui, tá certo? Então eu estou vendo aqui, ó, uma parábola, né? Tranquilo. Agora, imagem de f, tá? Então, domínio e imagem. Nós determinamos o domínio, vimos que é todos reais. O domínio, então, é todos reais. A direita, ou igual a 3, e a esquerda, de 3, certo? A imagem de f, quais são os valores de y, tal que existe algum x, que y igual a f de x, isso aqui é a imagem. Esse y aqui pertence aos reais, aqui ó, no contradomínio, tá certo? Então, quais são os valores de y que essa função assume? Olha, pelo gráfico, a gente olhando aqui, nós vemos que essa função assume o ponto f de x igual a 0, quando x igual a 3, e depois todos os valores positivos, não tem valores aqui embaixo do gráfico negativo, aqui no eixo y, aqui o eixo dos y, aqui o eixo do x, tá certo? Então, a imagem para nós é todos os valores reais positivos, incluindo o zero. Então é todos os y, que é na verdade y igual a f de x, de tal maneira que y é maior ou igual que zero. Olha, quais são os valores que são maior ou igual que zero? Colocando em intervalo, em forma de intervalo, é um intervalo fechado em zero e infinito à direita, mais infinito, certo? Então, por que é maior ou igual que zero? Veja bem, essa função f é x menos 3 elevado ao quadrado. Se eu colocar aqui qualquer número aqui, ó, se eu colocar x igual a 3, dá 0, elevado ao quadrado dá 0. Os demais valores negativos ou positivos que eu colocar aqui, vai resultar um número que elevado ao quadrado é um número positivo, maior que zero, certo? Porque é o quadrado aqui, ó, tá? Então, por isso que a nossa parábola aqui, ó, é côncava para cima. Não vai ter valores negativos aqui embaixo, no eixo y, tá certo? Então, a imagem da nossa função é o conjunto de todos os y, tal que existe algum x
pertencente aqui ao domínio, que é todos os reais, da maneira que y f de x pertence a reais. Quem são esses y? Todos y maior ou igual que zero, ou seja, o intervalo aberto em zero, fechado em zero e mais infinito. Legal? Vocês podem usar o GeoGebra, como falei, para determinar o gráfico e ajudar a determinar qual é o domínio e qual é a imagem, olhando para o gráfico. A nossa função g de x é calculada da seguinte maneira: é a raiz quadrada do resultado de x ao quadrado menos 4, certo? Então, o que vai ser o domínio para nós? O u, que está ali em cima, vão ser todos os x, de tal maneira que esse número que está aqui dentro, x ao quadrado menos 4, resulta em um número que é maior ou igual que zero. Porque eu não posso tirar a raiz quadrada do número negativo, tá certo? Então, o domínio de g, da função g, é o conjunto u, que está contido igual a r, vamos ver. O conjunto de todos os x pertencentes reais, de tal maneira que x ao quadrado menos 4 é maior ou igual que zero. Tá? X ao quadrado menos 4 maior ou igual que zero, tá certo? Aqui tem um desenho aqui da função, onde a direita de 2 é assim, ó, né, para lá, e a esquerda de 2 para cá, certo? Não assume valores entre menos 2 e 2. Então, o nosso domínio é todos os x maior ou igual a 2, à direita, e menor ou igual que menos 2, certo? Então, x ao quadrado menos 4 é igual a x mais 2 vezes x menos 2, porque 2 e menos 2 são as raízes aqui, ó. Se colocar x igual a 2, 2 ao quadrado dá 4 menos 4 dá 0, raiz de 0 dá 0, certo? Então, começa aqui, ó. Se colocar menos 2 também, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 dá 0. Então, em menos 2 e 2, a função g de 2 e de g de menos 2 dá 0. Tá? Então, vocês podem lembrar da regrinha dos sinais. Quando é que x mais 2 vezes x menos 2, tá certo? É a fatoração de x ao quadrado menos 4. É o x mais a raiz mais 2, que é a raiz, vezes x menos 2, que é outra raiz. Isso aqui tem que ser maior ou igual que zero. Quando? Pela regrinha dos sinais. Quando x mais 2 é maior ou igual que zero, e o outro também, x menos 2 maior ou igual que zero. X mais 2 maior ou igual que zero implica que x, passando 2 para o lado direito, o x é maior ou igual que menos 2. E, ao mesmo tempo, x menos 2 maior ou igual que zero implica que x é maior que 2, passa menos 2 para o lado direito. Então, x é maior ou igual que 2. Se x tem que ser maior ou igual que menos 2, e ao mesmo tempo x tem que ser maior ou igual que 2, então x tem que ser maior ou igual que 2. Tá certo? Agora aqui, ou, qual é a outra maneira, outra hipótese, em que x mais 2 vezes x menos 2 seja maior ou igual que zero? Quando isso aqui for menor, negativo, isso aqui for negativo. Então, quando x mais 2 for menor ou igual que zero, e x menos 2 menor ou igual que zero. Isso aqui resulta que x tem que ser menor ou igual que menos 2, e x menor ou igual que 2. Então, o x tem que ser menor ou igual que menos 2. Então, está aqui, o x maior ou igual que 2, todos os valores à direita de 2, e x menor ou igual que menos 2, todos os valores à esquerda de menos 2. Tá? Se eu colocando essa função no GeoGebra, tá? GeoGebra, preciso fazer raiz quadrada de x menos 2 no GeoGebra, SQRT de x ao quadrado, x chapeuzinho ao quadrado menos 4, tá legal? Agora a imagem aqui, agora nós estamos preocupados em determinar a imagem. Pelo gráfico que nós estamos vendo aqui, a função não assume valores negativos, só vai assumir valores positivos, para lá até o infinito, tão grande quanto eu queira, e a esquerda de menos 2, simétrico, o gráfico aqui, né? Tão grande quanto eu queira, que é o gráfico da raiz quadrada, só que é a raiz quadrada do x ao quadrado de menos 4. Se fosse raiz quadrada de x, começaria assim, ó, certo? Bom, então a imagem de R, pelo que a gente está vendo aqui, são todos os valores que a função assume. Olha, ela assume valor 0 em menos 2 e 2, e só vai assumir valores positivos,
certo? Porque a nossa raiz aqui, ó, é mais aqui, ó. A nossa função g de x é mais a raiz de x ao quadrado menos 4. Então, positivos para lá, positivo para cá, os valores de y, que são os f de x, tá certo? Nossos y, então, vão ser maiores ou igual que zero. Vai ser igual a zero quando x for menos 2 e quando x for igual a 2. Então, traduzindo aqui, todos os y maior ou igual que zero, aqui a imagem é o subconjunto aqui dessa reta aqui, ó, tá? Do eixo y aqui. Então, você todos os y que estão dentro do intervalo 0 à esquerda fechado em 0, aqui, e mais infinito, vai ser mais 0 aqui, um intervalozinho aqui, mais infinito para lá, tá certo? Se fosse raiz quadrada de x, começaria assim, ó, certo? Bom, então, a imagem de R, pelo que a gente está vendo aqui, são todos os valores que a função assume. Olha, ela assume valor 0 em menos 2 e 2 e só vai assumir valores positivos, certo? Porque a nossa raiz aqui, ó, é mais aqui, ó. A nossa função g de x é mais a raiz de x ao quadrado menos 4. Então, positivos para lá, positivo para cá, os valores de y, que são os f de x. Tá certo? Nossos y, então, vão ser maiores ou igual que zero. Vai ser igual a zero quando x for menos 2 e quando x for igual a 2. Então, traduzindo aqui, todos os y maior ou igual que zero, aqui a imagem é o subconjunto aqui dessa reta aqui, ó, tá? Do eixo y aqui. Então, você todos os y que estão dentro do intervalo 0 à esquerda fechado em 0, aqui, e mais infinito, vai ser mais 0 aqui, um intervalozinho aqui, mais infinito para lá, tá certo? Se fosse raiz quadrada de x, começaria assim, ó, certo? Bom, então, a imagem de R, pelo que a gente está vendo aqui, são todos os valores que a função assume. Olha, ela assume valor 0 em menos 2 e 2 e só vai assumir valores positivos, certo? Porque a nossa raiz aqui, ó, é mais aqui, ó. A nossa função g de x é mais a raiz de x ao quadrado menos 4. Então, positivos para lá, positivo para cá, os valores de y, que são os f de x, tá certo? Nossos y, então, vão ser maiores ou igual que zero. Vai ser igual a zero quando x for menos 2 e quando x for igual a 2. Então, traduzindo aqui, todos os y maior ou igual que zero, aqui a imagem é o subconjunto aqui dessa reta aqui, ó, tá? Do eixo y aqui. Então, você todos os y que estão dentro do intervalo 0 à esquerda fechado em 0, aqui, e mais infinito, vai ser mais 0 aqui, um intervalozinho aqui, mais infinito para lá, tá certo? Se fosse raiz quadrada de x, começaria assim, ó, certo? Bom, então, a imagem de R, pelo que a gente está vendo aqui, são todos os valores que a função assume. Olha, ela assume valor 0 em menos 2 e 2 e só vai assumir valores positivos, certo? Porque a nossa raiz aqui, ó, é mais aqui, ó. A nossa função g de x é mais a raiz de x ao quadrado menos 4. Então, positivos para lá, positivo para cá, os valores de y, que são os f de x, tá certo? Nossos y, então, vão ser maiores ou igual que zero. Vai ser igual a zero quando x for menos 2 e quando x for igual a 2. Então, traduzindo aqui, todos os y maior ou igual que zero, aqui a imagem é o subconjunto aqui dessa reta aqui, ó, tá? Do eixo y aqui. Então, você todos os y que estão dentro do intervalo 0 à esquerda fechado em 0, aqui, e mais infinito, vai ser mais 0 aqui, um intervalozinho aqui, mais infinito para lá, tá certo? Agora nós temos a função aqui h, onde, diferente dessa aqui g, existe uma raiz quadrada no denominador, raiz quadrada de x menos 2. Aqui tem potência, mas aqui não tem potência, x só, x na 1. Então, 1 sobre raiz quadrada de x menos 2. Nós queremos determinar o domínio de h, que é um conjunto U, né?
aqui, ó, né? Quais são os valores onde eu posso calcular a função? Eu só posso calcular a função para valor de x, tal que x menos 2, aqui, ó, certo? Tem que ser maior do que zero, certo? Não pode ser aqui igual, maior ou igual, porque eu não, se for aqui igual, x igual a 2, por exemplo, 2 menos 2 dá 0, raiz quadrada de 0 é 0, mas 1 sobre 0 não dá para calcular, é indeterminado, certo? Então, aqui, diferente daqui, a raiz quadrada aqui, o que está dentro da raiz quadrada aqui, que é o x menos 2, tem que ser maior que 0. Então, o nosso conjunto U é o conjunto de todos os x pertencentes reais aqui, de tal maneira que x menos 2 tem que ser maior que 0. Legal? Maior. Aqui estou destacando aqui em vermelho que é maior só. Tá? Isso aqui, então, passa o menos 2 para a direita 2. Então, vai ser o conjunto de todos os x pertencentes reais, tal que x é maior que 2. Tá? Eu coloquei um gráfico aqui, ó, 2 está bem aqui, ó. Tá? E ela vai assumindo valores de tal maneira que o gráfico da função vai se aproximando de uma reta que está aqui perpendicular, aqui, ó, passando por 2 aqui, tá certo? Então nós vamos dizer que ela é assintótica, tem uma assíntota em x igual a 2 e vai ter uma assíntota aqui, ó, em x igual a 0, tá certo? Bom, colocando aqui no GeoGebra, aquilo que eu falei, raiz quadrada de alguma coisa escrito no GeoGebra. Então, como é que é definida a nossa função no GeoGebra? 1 dividido por SQRT, raiz quadrada do que? Entre parênteses, x menos 2, tá certo? Então, isso aí resulta na função que depois aparece, f de x igual a 1 sobre a raiz quadrada de x menos 2, tá certo? Então, vocês façam esse gráficozinho no GeoGebra. Sempre que você tiver dificuldade de fazer determinar o domínio, tá? Colocando no GeoGebra a expressão da função SQRT de raiz de x menos 2, isso significa que é a raiz quadrada de x menos 2. E aqui é 1 sobre isso aqui, tá certo? 1 sobre a raiz quadrada. Então tá lá. O que nós podemos tirar do gráfico? Já sabemos que os domínios, o conjunto de todos os x, tal que x é maior que 2. Olha, x maior que 2 é o intervalo aberto em 2, aqui, ó. Ela não pode ser calculada no ponto 2, porque 2 menos 2 dá 0, fica 1 sobre 0. Então, bem próximozinho de 2, tanto quanto eu queira me aproximar de 2, é possível, tá certo? E o limite dessa função vai ser mais infinito, vai para lá, tá certo? Vai ter um assíntota aqui, que é essa reta aqui, que eu poderia colocar uma reta aqui vertical aqui, em 2 aqui, tá? Então, o domínio são todos os valores de x a partir de 2, mas não incluindo 2 para a direita, tá certo? Então, 2 e mais infinito, à direita. Já a imagem da função h é o conjunto de todos os reais positivos, ou seja, o conjunto de todos os y que são da forma h de x, para algum x, pertencentes reais aqui, a imagem aqui, domínio aqui. Tal que y é maior que 0. Isso transformando em termos de intervalo, o domínio da função é aqui no eixo das abscissas, no eixo x, certo? E a imagem da função é aqui no eixo das ordenadas, tá? O eixo y, tá certo? Então, quais são os valores que essa função aqui assume? 1 sobre a raiz quadrada de x menos 2. Essa aqui é uma raiz quadrada positiva sempre, não é mais ou menos, é mais a raiz quadrada de x menos 2. Então isso aqui é um número positivo. 1 sobre o número positivo vai ser um número positivo e não vai dar zero aqui, tá certo? Então olhando para o gráfico aqui também nós podemos visualizar que os valores de y da função aqui, ó, y4, 2 tal, aqui 0, até aproximadamente vai tendendo a 0 para lá, certo? Os valores de y, tá? Os valores de y vão se aproximar aqui do eixo x aqui, certo? Tão próximo de 0 quanto eu queira. Então nós vamos ter um assíntota aqui e uma assíntota vertical aqui no ponto 2, tá certo? Bom, então a imagem da função é todos os reais positivos. Quando eu coloco aqui os reais positivos, às vezes eu incluo 0, às vezes não incluo 0. Para deixar bem claro, eu coloco aqui y tem que ser maior que 0. Então, eu espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês, tá legal? Dá um joinha aí, bacana.
se inscreve no canal, habilita o sino aí, ó, pim, blim, blim, para receber as notificações. Cada vez que a gente estiver fazendo uma videoaula nova, vocês tomaram conhecimento. Sucesso nos estudos de vocês e um grande abraço a todos.